Texto de Romanos, carta do apóstolo Paulo, um texto que nós lemos também na semana passada, o qual nós conversamos um pouco sobre o amor, que amor é esse que Jesus nos dá e como viver esse amor. E depois disso o apóstolo Paulo então começa falando sobre colocar esse amor em prática com um versículo que lá no capítulo 14, versículo 1 diz: aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. E a partir daí, o apóstolo Paulo vai construindo uma reflexão sobre cuidado com aquelas pessoas que ou estão chegando à fé cristã, ou ainda têm muitas questões, tanto culturais ou questões próprias, digamos assim, que se nós formos, digamos assim, um pouco mais incisivos, essas pessoas podem acabar não escandalizando, mas ficando mais confusas ainda e atrapalhando essa caminhada na fé que nós temos. Então, algo que é importante lembrar, esse texto aqui é um texto que é escrito para cristãos, onde o apóstolo Paulo está orientando cristãos a receberem outras pessoas que estão chegando a essa fé, que foram chamadas pelo Espírito Santo. E nós chegamos nesse texto, onde a Rose leu para nós, um texto que fala sobre esse Cristo que faz com que essas pessoas cheguem a esta família, a esta igreja, e que a partir daí tenham, através dos seus irmãos e irmãs, que já estão ali, já fazem parte desse corpo, uma boa notícia. E que essa boa notícia também vai para todos os povos, não apenas para, digamos assim, algumas pessoas que fazem parte de um povo escolhido. Um povo no sentido que nós poderíamos falar de raça, né, de antepassados, de descendência, poderíamos dizer assim. Mas que essa mensagem ela é aberta, ela é comunicada a todos. Por isso, queremos que todos sejam salvos. No início do nosso culto, eu falei brevemente sobre isso, e olhando numa perspectiva humana, se nós formos sinceros, a gente vai dizer que não. Por mais que a gente diga que sim, queremos que todos sejam salvos, em alguns momentos nós vamos desejar que alguém não seja, né? Nem que seja por um breve momento. Ou, infelizmente, nós vamos às vezes escolher pessoas com que nós vamos conversar mais sobre Jesus do que outras. Porque essa pessoa que nós escolhemos pensa da mesma forma que eu penso, né? Ela, digamos, está inserida num contexto geográfico, cultural ou de afinidades que é melhor para mim. Então eu vou conversar com ela diferentemente de uma outra pessoa que por vezes eu discordo. Discordo de algumas posições particulares dela, algumas questões que podem dar um atrito. E para não termos esse atrito, então é melhor não conversarmos. Mas, obviamente, que essa pergunta na perspectiva divina é uma pergunta fácil de responder. Deus quer salvar a todos? Sim. Ele vai salvar a todos? Eu não vou entrar nessa questão, mas, obviamente, que não. Ele quer salvar, mas todos vão ser? Não. Nós precisamos lembrar disso, que isso causa tristeza em Deus, porque Ele sabe que pessoas vão ser condenadas. Ele sabe disso. E o nosso trabalho aqui nesse mundo é fazer com que essa vontade divina, feita na cruz, onde Jesus salva esse mundo, chegue àquelas pessoas que estão sendo condenadas, mas que podem não ser em Cristo. Por isso, nessa época de memes, eu fiz alguns memes aqui para nós hoje. Esse aqui é clássico, né? É o início dos memes. O que queremos? Salvar o mundo. E como faremos? Escolhendo alguns. Bom, nós da Igreja Luterana não cremos muito nessa frase, né? Escolhendo alguns para ser salvos. Quem salva é Jesus. Quem traz essas pessoas para o nosso convívio é o Espírito Santo. Nosso trabalho não é escolher. Os textos que nós lemos hoje, lembrando o texto do Evangelho,
quem vai ter a pá para, no final das contas, separar quem vai ser salvo ou não, é o próprio Jesus. Não é nossa escolha fazermos isso. E aí tem um texto muito interessante aqui, que tanto no capítulo 14, versículo 1, tanto no capítulo 15, versículo 7, diz: aceitem uns aos outros. E aqui eu vou ter que fazer um parênteses para colocar um outro meme. Esse aqui também já é bem conhecido, né? Portanto, aceitem uns aos outros. Acho que a nossa tradução errou. Olha, o pastor está dizendo que a tradução errou. Infelizmente aqui nessa tradução, na nova linguagem de hoje, os tradutores se equivocaram um pouco. Portanto, acolham uns aos outros. Aí sim, aí a gente diz, ok, é isso. Mas como é que funciona isso, né? Por que há essa diferença entre aceitar e acolher? Pode ser que quando os autores foram traduzir esse texto, em que o sentido original da palavra no grego quer dizer juntar, aquele que foi juntado, aquele que foi buscado, aquele pelo qual foi entregue. Pode ser que eles entenderam isso como aceitar nesse sentido. Olha, a gente vai aceitar as pessoas que estão sendo entregues. Mas, como a língua é viva e o português, né, também é da mesma forma, hoje em dia, essa palavra aceitar, ela é mais como uma forma de lavar as mãos, ou de ser correto. Né? Tudo bem, eu te aceito da forma com que você é. Ou seja, você está se livrando de uma responsabilidade, você socialmente está sendo bem visto porque você é inclusivo, você é alguém, digamos assim, do momento, e você não gera atrito nenhum. Então pode ser que quando alguém lê esse texto, portanto, aceitem uns aos outros, pode estar entendendo isso, de aceitar o que a pessoa é, sem se importar, digamos assim, apenas, você é livre, né? Eu não posso dizer nada sobre isso. O que você decidir, está decidido. Porém, essa outra palavra, que nós temos em outras traduções, na Nova Almeida Atualizada, vem essa palavra também, acolham uns aos outros. Essa palavra é um pouco mais interessante para aquilo que Paulo está propondo aqui, e aquilo que também nós ouvimos já no Evangelho. Esse Jesus que estava vindo para entregar, para juntar ou para salvar. E aí vem o ponto, lembrando dessas duas questões, né? Vou dar alguns exemplos aqui. Se uma pessoa vem até mim e diz, pastor, eu traí a minha esposa, traí ela com uma outra mulher, o que eu faria nesse momento? Eu diria, tudo bem, esse negócio de ter só uma esposa, isso é coisa do passado, né? Hoje estamos vivendo em 2021. Se você quer dar a sua fugidinha, que mal há nisso? É melhor para você. Você vai ficar melhor, você vai se sentir bem, o seu casamento até vai melhorar. Você só foi burro da sua esposa e descobrir. Mas converse com ela, diz para ela aceitar como você é. Porque como é que vai funcionar? É interessante que, normalmente, quando a gente fala esse exemplo de traição, ainda hoje há um certo... Não, mas peraí, pastor, tudo tem limite. Porém, em outras situações, nós, de uma certa forma, já nos acostumamos e aceitamos. Outros exemplos que eu poderia dar aqui, né? A sociedade meio que já estabilizou isso. Um exemplo um pouco mais drástico, né, mas que infelizmente a gente já tem ouvido, é o caso de a pessoa chegar e falar, pastor, pois é, eu estou, cara, né, com 40 e poucos anos, eu estou namorando uma menina de 11 anos. Nossa, que maravilha! O amor é lindo, né? Ai, não tem idade, não tem barreira. Veja só que maravilha, né? Que bom que vocês estão assim. Seria esse um aceitar também? É uma fala um pouco mais complicada, nos traz outras reflexões, mas a questão aqui
é que este aceitar, hoje em dia, infelizmente, pode dar um entendimento errado sobre o que o texto está nos dizendo. Agora, acolher é uma palavra que também está em desuso. Porque quando pessoas vêm com alguns problemas que precisam ser cuidados, alguns problemas que precisam ter aconselhamento, porque ninguém sabe tudo. Quando nós dizemos que tudo bem, você faz bem em fazer isso, nós lavamos as mãos e entregamos essa pessoa ao seu próprio destino. É mais fácil nós olharmos para as pessoas e falarem tudo bem o que vocês estão fazendo. Se é por amor, está tudo ok. Agora, acolher é mais difícil. Acolher as pessoas ou acolher uns aos outros nos dá trabalho. Nos dá trabalho. E normalmente as pessoas que nós vamos acolher são pessoas que dão trabalho. Porque aquelas que não precisam de acolhimento estão de boa, estão tranquilas. A igreja como um todo, ela precisa acolher. Ela precisa acolher. Acolher quem? Todas as pessoas. E quando eu digo todas as pessoas, é todas as pessoas mesmo. Esse acolher é um acolher em que nós vamos, da melhor forma possível, fazer com que a pessoa escute sobre esse amor de Jesus e que a partir dessa boa notícia que ela escutou, ela possa ser instruída a melhorar a sua vida. Não apenas ser uma aceitação no sentido de, bom, você aceita, agora viva como você bem entender. O acolhimento ele vai além. O acolhimento diz, se as pessoas estão te rejeitando, a igreja não vai. E se a igreja não está te rejeitando, ela quer te ajudar. E aí vem um outro ponto. As pessoas hoje também não querem ajuda. Elas querem apenas uma confirmação. E eu digo isso porque desde que nós começamos essa parceria com a Christian Vision Outreach, ou Christian Vision Global, aquele vídeo que nós passamos no início do culto é sobre isso. Desde 2019, nós fazemos parte de um projeto em que nós conversamos com pessoas aleatórias que chegam até nós através da internet. E muitos casos que eu continuei a conversa, alguns se ofenderam, porque elas vieram buscando, digamos assim, um conforto, nós entregamos isso, a conversa continuou, e a partir disso, nesse acolhimento, eu fui dar alguns conselhos e disse, olha, é melhor você não repetir o que está fazendo. E não foi uma ou nem duas vezes que a resposta foi, o Senhor não manda na minha vida. Eu falei, mas eu não quero mandar, eu estou te aconselhando, eu estou te acolhendo. Esse acolher, ele precisa também ser treinado. Também precisa ser treinado. E como é que nós podemos fazer isso? O versículo 7 nos ensina. Portanto, vamos usar a palavra então, né? Acolham uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo os acolheu. Como é que Cristo nos acolheu? Servindo a nós. Servindo a nós. E esse servir é complicado. Aqui eu coloco para vocês eu não coloquei as conversas, mas só para vocês terem uma noção, dos últimos 3 meses que nós estamos nessa parceria, pessoas que entram em contato buscando essa ajuda, pode ver que estou eu ali, ó, mas buscando essa ajuda, e em todos os momentos que eu coloco sobre isso, nós vemos que as pessoas estão desesperadas buscando acolhimento, mas muitas delas, infelizmente, não querem. E aí, eu fiz um outro meme dessa semana, e isso me dói o coração, porque todas essas pessoas, eu queria que elas participassem aqui com a gente, eu queria que elas continuassem esse aconselhamento, esse acolhimento, mas infelizmente, algumas eu não tenho mais notícia, algumas me bloqueiam, algumas não querem mais conversar, e aí eu fiz esse meme aqui, né? Nem sempre nós vamos ganhar todos. Lembrando que aconteceu agora essa semana, né? Teve um cara que botou 8-1 pro Brasil. Boca aberta. Mas nem sempre a gente vai ganhar todas. E isso, para nós, deveria ser uma certeza, mas também uma preocupação.
Porque se nós não temos esse sentimento, nós somos arrogantes. Porque nós vamos achar que todas as pessoas que vão vir ao nosso redor, nós vamos conseguir acolher da melhor forma possível, essa pessoa vai se sentir bem e a gente vai conseguir caminhar com ela em Cristo. Como pastor, isso é uma das coisas que eu mais me questiono com Deus. Deus, por que o Senhor me dá a tarefa de aconselhar algumas pessoas e depois o Senhor permite que essas pessoas, digamos assim, não caminhem mais com a gente? Por que o Senhor permite que a gente passe por isso? Por que acontece isso? Bom, na teologia luterana nós dizemos, não sabemos. Nós não sabemos. Mas a nossa motivação de acolher a todos é porque Jesus nos acolheu. E aí tem momentos nesse acolhimento que nós vamos ter que dizer alguma coisa. Se a pessoa não quer mais ser acolhida, vai ter um momento que a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Também, né, lembrando da piada Alemanha desclassificada, vai ter momentos que a gente vai ter que dar tchau para essa pessoa. A gente vai dizer, olha, eu já tentei te ensinar, já tentei te acolher o máximo possível, você não quer ouvir, você não está, infelizmente, aqui é um momento em que a gente vai ter que se distanciar. Vou continuar orando por você, vou continuar pedindo para que o Espírito Santo enche o seu coração, toque o seu coração, mas nesse momento, infelizmente, a nossa caminhada juntos vai ter que ter um momento de afastamento. E isso é muito difícil. É muito difícil. Porque quando nós nos empenhamos em acolher uma pessoa, nós achamos que vamos conseguir mudá-la. E nós não temos esse poder. Nós não temos esse poder. E viver isso, como eu disse antes, é difícil. Por isso que nós temos que confiar como Cristo nos acolheu. Como é que Cristo nos acolheu? Deu a sua vida por nós, se entregou por nós. Ele nos acolhe de uma forma que Ele não quer deixar que nenhum se perca, mas mesmo assim, Ele também chora por aqueles que não creem. Ele ainda implora para Deus perdoar aqueles que estão zombando dele, aqueles que não creem nele. Por isso, a melhor forma que nós temos de acolher aquele que não quer ser acolhido é sempre lembrando essa pessoa que Cristo está à disposição. E nesse momento, essa pergunta que a gente faz, queremos que todos sejam salvos, ela precisa ser constante na nossa vida, para que essas pessoas que ainda não creem, quando forem olhar para a igreja de Cristo, quando forem olhar para o corpo de Cristo, enxerguem o próprio Cristo, que está ali pronto para servir, que está ali pronto para acolher. Agora, falando de coisa boa, não de TechPix, mas falando de coisa boa, um dos trabalhos que a igreja tem é lembrar que quem faz o trabalho é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Se alguém tem condições de mudar a vida de alguém, é o Espírito Santo. Se alguém tem condições de fazer com que uma pessoa mude o que ela está fazendo, é o Evangelho, é o que Cristo fez. Por vezes, o nosso acolhimento vai ser só na cruz de Cristo. Não vai ter palavra que a gente possa dizer que vai mudar alguma coisa. Às vezes, nos aconselhamentos que eu dou, justamente, na maior parte para esse pessoal que vem com pensamentos suicidas, né, ou que se separaram, ou que estão com depressão, que estão com problemas muito graves, eu não tenho tempo de aconselhar a pessoa a fazer uma terapia, ou a mudar a rotina dela, ou dizer para ela, olha, leia um livro lá, 12 passos para você sair do seu lugar que você está, que você vai melhorar. Eu não tenho tempo para isso. Então, qual é a melhor forma que eu tenho para acolher essa pessoa? Jogar a semente. Jogar a semente. E descansar. Usando uma frase que foi dita por Lutero, estava Lutero e Melanchthon, não era muito comum os dois estarem almoçando juntos, mas eles estavam almoçando juntos numa mesa, um encontro de família, e eles estavam conversando sobre essa ação de Deus, e Lutero olha o Melanchthon e diz assim,
num contexto de aconselhar o Melanchthon. Enquanto nós estamos tomando essa cerveja, o Espírito Santo está trabalhando. Mas por que o Espírito Santo está trabalhando enquanto eles estão tomando aquela cerveja? Porque o Espírito Santo os conduziu antes a anunciar aquela palavra. Então nós, como acolhedores, também precisamos ter essa lembrança. Nós fazemos tudo que está ao nosso alcance. Mas se algo que nós podemos deixar é a palavra. Às vezes não é um conselho do que a pessoa tem que fazer ou não. Não é uma receita. Olha, se você fizer isso, acordar a tal hora todo dia, tomar o detox, fazer isso, isso, aquilo, aquele outro, vai melhorar a tua vida. Pode até ser, mas não é isso que essa palavra do apóstolo Paulo está dizendo quando ele quer dizer sobre acolher as pessoas. Ele está falando sobre o que Cristo fez, como Cristo nos acolheu. A última dica que eu dou para nós é o seguinte: todas as conversas que vocês tiverem com alguém, façam esse exercício de buscar entender o que a pessoa entende sobre Jesus naquela conversa. Eu não dou perguntas para vocês fazerem, mas às vezes a conversa é sobre relacionamento. O cara vai lá conversar com vocês, ou uma colega de trabalho vai conversar com vocês sobre relacionamento. E aí a pessoa está lá falando como o relacionamento dela é ruim. E aí você está vendo que a conversa está indo para o fim. E até fica uma dica, né? Caso você esteja meio apressado e precisa acabar a conversa. Olha, eu sei que esse teu relacionamento é ruim, eu quero te ouvir mais, mas lembra que tem um relacionamento que não te deixa na mão. É o relacionamento que Jesus tem com você. Não o que você tem com Jesus, mas o que Jesus tem com você. Abre o seu coração essa semana para isso. Ou o cara está falando sobre uma crise no emprego que ele está tendo durante aquela semana e ele vai falar com vocês. E vocês escutam ele e vocês falam, pois é, está complicado mesmo, né? Essa situação do mercado de trabalho e tudo mais. Mas lembra de uma coisa. Quer você esteja empregado ou não, Jesus te dá o sustento principal. Normalmente a reação das pessoas é assim, tá, mas o que tem esse assunto a ver? Para elas, pode ser que a gente está ficando maluco. Mas o Espírito Santo está ali. E às vezes essa palavrinha que calculadamente nós falamos, pode ser o que vai acolher essa pessoa definitivamente neste povo de Deus, onde não existe mais judeu, não existe mais gentil, mas apenas aqueles que são o alvo do Evangelho. Por isso que nós possamos trabalhar, exercitar o nosso acolhimento para todas as pessoas. Palmeirenses também vão para o céu. É difícil pensar isso, mas eles vão. Mesmo Jesus jogando os demônios nos porcos, eles vão para o céu. Mas nós precisamos cuidar das pessoas, acolhendo aqueles que nós não gostamos. Nós não precisamos gostar das pessoas. Nós precisamos que elas olhem para Jesus Cristo. E a melhor forma de acolher é falando sobre o Cristo vivo. Queremos que todos sejam salvos? Vamos voltar lá ao meme. Opa! Queremos que todos sejam salvos? Queremos salvar o mundo? Sim, e como faremos? Através do Espírito Santo. Essa é a resposta. Ou, uma outra resposta que poderíamos dar, que eu anotei aqui, deixa Deus ser Deus. Não seja você Deus. Deixa Deus ser Deus. Em nome do nosso Cristo vivo, amém. Nós vamos cantar o próximo hino, 76, Sou livre para servir.